Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um IM Podcast. Hoje, nessa tarde, vamos estar conversando aqui com a professora Sônia Rocha. Eu sou Isabela Souza, sou professora também na área ambiental, me formei em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Ouro Preto, tenho um mestrado aí na área de recursos hídricos e atuo como consultora, levando soluções para a gestão dos recursos hídricos dentro dos diversos tipos de empreendimento e aplicando aí as melhores soluções e alternativas quando a gente fala de uso sustentável desses recursos. E no podcast de hoje, o nosso tema é águas na mineração, dando continuidade a esse tema. Especificamente, vamos trabalhar o recurso hídrico, né, do ponto de vista do reaproveitamento, reuso, né, e a reciclagem dentro da área da hidrogeoquímica. E para isso estamos aqui com uma convidada especial, a professora Sônia Rocha. E professora, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Se apresente para que o pessoal possa te conhecer. Bem, olá a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar aqui, de expandir os trabalhos que a gente desenvolve na UFMG em relação ao uso da água na mineração. Bem, eu sou professora titular do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, né, na UFMG desde 1992, e ao longo desses anos eu tive uma trajetória iniciando com a minha formação em engenharia química, com mestrado, doutorado na área de tecnologia mineral, mais dedicada à parte da hidrometalurgia, e um pós-doutorado na McGill University, onde eu desenvolvi soluções para a disposição de rejeitos de arsênio. Então, já tendo aí realmente uma inserção maior ainda na parte ambiental, né? Que legal. Então, meu trabalho está muito focado nos processos aquosos na mineração, envolvendo desde o processamento dos minérios, né, até a recuperação do metal, considerando inclusive as práticas de reuso, de reciclagem e também hoje a mineração urbana. Nossa, um currículo e tanto, hein? E, assim, assuntos que estão cada vez mais sendo tratados, né, dentro da indústria da mineração hoje. E aí, conta pra gente um pouquinho de como que foi essa inspiração, né, de passar por todas essas áreas. Aí você comentou um pouco da química. Sim, na engenharia química, eu sempre me dediquei aos processos industriais como um todo. Então, nessa época, né, em que eu estive no Departamento de Engenharia Química da UFMG, eu trabalhei com processos industriais, principalmente processos minerais, mas também processos relacionados, processos inorgânicos, sempre foi a minha vocação. E tive também a oportunidade de atuar no curso de especialização em meio ambiente do Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG. Legal. Então, a parte ambiental sempre me atraiu muito por questões de princípios, né? E também de ter esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa casa, né? Que é o nosso planeta. E ao longo do tempo, né, eu fiz uma mudança na minha trajetória, que foi me mudar, né, me transferir para o Departamento de Engenharia de Minas, em 2007. A partir de 2007, então, eu levei essa característica minha de trabalhar com a água, com processos industriais e com meio ambiente para a mineração mais especificamente. Então, hoje a mineração é o meu ambiente de trabalho. Legal. Bom, então apresentando aí, né, aproveitando esse tema de águas na mineração e a parte da hidrogeoquímica, por que a importância, né, da aplicação desse tema dentro desse setor da mineração? Como que isso acontece? Bem, nós sabemos que a água tem usos múltiplos, né? E sabemos que vivemos uma escassez hídrica. Então, além disso, a água, quando passa pelos processos industriais, ela se contamina, ela se torna carregada de diversos componentes ali presentes,
sejam em decorrência do contato com o minério, seja em decorrência dos reagentes, dos insumos que são utilizados ali nos processos industriais, seja em decorrência de reações químicas que ocorrem. Então, a água se torna contaminada e é necessário que a gente devolva para o ambiente, para o meio ambiente, uma água que esteja adequada, né, que não impacte negativamente os cursos d'água. Então, a gente precisa tanto devolver uma água de qualidade para os cursos d'água, para a manutenção da vida aquática e também para o uso subsequente que a água tem naqueles cursos d'água. E também, mais ainda, reaproveitar, reutilizar essa água, que é o que a gente chama de reuso de água na indústria. Então, reutilizar por quê? Porque quanto maior o reuso, menor é a necessidade de captação. E aí, nesse aspecto, a mineração pode ter o seu uso minimizado em decorrência da prática do reuso, deixando que a água possa ser utilizada em outros setores, né, e não comprometer essa utilização. Excelente. Esse ponto, né, quando a gente fala da questão do uso múltiplo, que muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas por que tal indústria utiliza tanta água? Será que não vai faltar água para abastecimento ou para os demais setores? E é interessante quando a gente passa pela questão da própria política de gerenciamento e de gestão do recurso hídrico, importante a gente frisar que tem os usos múltiplos. Então, eu preciso, dentro de uma bacia hidrográfica, ter água destinada ali aos processos agropecuários, aos processos industriais, ao abastecimento humano, à recreação. E importante esse ponto que a professora trouxe em relação aos desafios também do empreendimento minerário em relação ao reuso, porque ele precisa utilizar uma água, essa água que, para ser aplicada aí ao processo, né, é o processo de beneficiamento do minério, a gente pode entender assim? Nós podemos falar no processamento mineral, que atualmente é mais utilizado essa terminologia, mas a gente vai encontrar tanto tratamento de minérios quanto beneficiamento mineral. Mas o que a gente tem em termos da água é que a água está na bacia ali para ser utilizada. Então, existe uma gestão das bacias, né? Existem os comitês das bacias hidrográficas que estão ali fornecendo informações para ter uma gestão centralizada, né? Em Minas Gerais, que é realizada pelo IGAM. Né? Isso, o IGAM é o nosso órgão gestor, né? Gestor, e a gente tem para cada bacia os diferentes comitês. Isso. E até o próprio empreendimento tem participação também, né? Durante essas reuniões, durante essa cadeira. É uma participação dos diversos setores da sociedade, né? Da indústria, a comunidade, a academia, os órgãos públicos também, né? Para que realmente tenha uma discussão ampla ali sobre a questão do uso da água. Nós sabemos que ao longo do ano a gente tem regimes diferentes. Então, tem períodos em que a gente pode ter uma escassez muito grande do recurso hídrico e existe uma competição pelo uso da água. Né? Então, tem as prioridades, mas o que acontece é o seguinte, o homem, para viver, né, nós precisamos de água, precisamos de alimento. Então, se a gente precisa de alimento, a água tem que ir para a agricultura. Né? Mas nós também precisamos, nós utilizamos equipamentos eletrônicos, nós precisamos de ter nossas casas, moradias, então a gente depende, a sociedade depende da mineração, que é através da mineração que a gente tem o fornecimento dos metais, dos materiais que vão propiciar que esses produtos cheguem até nós. Obviamente, tudo isso tem que ser desenvolvido e espera que seja desenvolvido com responsabilidade, com mínimos impactos ambientais, né, com sustentabilidade, que é o que a gente fala. Eu não gosto muito de falar em sustentabilidade, porque só sabendo que o recurso mineral é finito, né, então a gente sempre vai ter perdas nos processos, então em algum momento a gente pode ter uma finitude daquele recurso mineral. Eu gosto muito de falar em graus de sustentabilidade, mas a gente sempre procura
alcançar os maiores graus de sustentabilidade possíveis nos empreendimentos. Essa é uma prática minha, mais particular. Mas o que acontece com a água é exatamente isso que você falou. Tem uma competição, mas sem água o processo não vai poder ocorrer. Não Sim. tem processo. E aí não tem processo, não tem produto. Se não tem produto, isso deixa de movimentar toda uma cadeia que também traz benefícios para a sociedade. Benefícios econômicos, emprego, trabalho, desenvolvimento, né? E isso leva à necessidade de que seja feito com muito cuidado. Então, um dos cuidados principais é exatamente essa questão da água. Capital necessário, né? Pode acontecer em algumas indústrias que a indústria devolve uma água de melhor qualidade do que aquela que ela está captando. Porque, infelizmente ainda no nosso país, a gente não tem esgotos 100% tratados. Então, nós temos uma poluição hídrica advinda do lançamento de esgotos não tratados nos cursos d'água. Então, às vezes, a empresa capta uma água de uma qualidade, mas ela vai ter que tratar essa água para inserir essa água no processo, porque ela pode ter características que não são benéficas. Então, isso também acontece em empresas, né? Outro desafio, né? Outro desafio. Mas também tem empresas que captam uma água de boa qualidade, mas essa empresa tem que lançar uma água adequada, cuja qualidade está determinada pela legislação ambiental. Então, a empresa não pode lançar a água do jeito que ela quiser. Sim. Falar, não, essa água tem uma qualidade que é boa. Não. Isso vai ser mensurado a partir das características da água. Excelente. Né? Só falando da terminologia, né? Que no final, a gente chama essa água que passou pelo processo, que se contaminou, e que tem que passar por adequação para ser lançada no curso d'água, de efluentes líquidos, né? São os efluentes líquidos industriais. Ótimo, professora. E falando um pouco em relação a essa legislação mesmo, porque, como você disse, às vezes para a entrada da água no sistema, ela já precisa passar por um tratamento, né? Sim. E como que se avalia, por exemplo, que a água, né, para o pessoal saber, como que a gente faz essa avaliação se a água está adequada ou não a entrar naquele processo produtivo? Isso é muito interessante, então vale uma chamada aí pro pessoal de casa, né? Como eu sei que uma água é potável? Como eu sei que eu posso beber essa água? Né? Como eu sei que eu posso tomar banho com uma água? Né? Então, o que a gente tem é um conjunto de características da água, características físicas, químicas e biológicas. Então, a água vai apresentar, por exemplo, uma temperatura, né? Uma característica física. Sim. A água vai apresentar uma cor, né? Que é advinda da presença de substâncias nessa água. A água pode apresentar sólidos que estão ali, partículas, né? Que estão ali suspensas naquele meio. Então, a gente tem sólidos suspensos, sólidos totais, sólidos dissolvidos. E a água pode apresentar também a turbidez, por exemplo, a gente tem que medir turbidez e diversos outros componentes que estão ali dissolvidos. Então, eu costumo falar, por exemplo, sobre sólidos dissolvidos. Parece um contrassenso, né, esse termo, se é sólido, mas ele é dissolvido. Então, pensar que o sólido, ele foi dissolvido ali naquele meio. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente tá ali, coloca uma água para fazer um café ou para fazer uma bebida, coloca ela para ferver. Esquece. Aí vai fazer outra coisa, esqueceu. A água seca. Mas a gente vai ver lá aquela camada fina branca que fica na superfície do copo, né? Aquilo são sólidos dissolvidos que estavam na água. Então, a gente olha, a água estava límpida, né? Uhum. Perfeita. Só que tem um conteúdo de sólidos dissolvidos máximo, né? Então, a gente vai trabalhar essas características, tem que medir essas características, são métodos físicos e químicos, sim, e físico-químicos, para determinar essas características da água. E então, conhecer qual é a qualidade. E aí, no caso, tem essa caracterização, então, para a entrada da água no processo, né, para que ela não, sim, atrapalhe ali as diversas operações que vão acontecer.
E quando eu estou fazendo o lançamento dela, quando eu estou devolvendo ela, digamos assim, para a natureza, né, de volta ali para o curso hídrico, eu também preciso ter essa atenção. Hoje a gente tem, né, a legislação focada aí na classificação dos corpos d'água, e o que o empreendimento deve se preocupar em atender, né, em termos de parâmetros, por exemplo, os principais pontos que deve se observar quando a gente fala do efluente da mineração. Ah, sim. Bem, quando a gente fala em mineração, então acho que vale um parênteses aqui, que a gente está incluindo aqui o empreendimento minerário como um todo, onde a gente tem desde a extração do minério, que acontece na mina, nas etapas de lavra, que produz um material que a gente chama de ROM, né? A indústria chama de ROM, é o Run of Mine. Sim. Então, o Run of Mine é a alimentação do processo mineral que vai acontecer. Usualmente a gente fala beneficiamento mineral, tratamento de minérios, até a obtenção de concentrados. Esses são os concentrados. Um concentrado, o minério de ferro entra no processo e o produto é o concentrado do minério de ferro. Às vezes a gente vê nas notícias ou as pessoas falam, o minério de ferro. O minério de ferro que entra, o que sai é o concentrado do minério de ferro, que é a matéria-prima para a siderurgia, né? Então, a gente tem essas etapas do processo mineral que visam a concentração dos minérios, né? E exemplificando, talvez, obviamente, né? Acredito que os maiores interessados nesse podcast são pessoas da área da mineração, Sim. Que vão saber que os minérios, eles são compostos de minerais que são úteis e minerais que não são úteis, né? E o que a gente faz no processo mineral é separar esses minerais úteis dos minerais não úteis, ou minerais de ganga, que a gente chama. Uhum. Então, o concentrado, ele é rico no mineral útil. Então, a gente tem essa etapa, seria a etapa do processamento mineral aquoso, e eu incluo ainda no empreendimento minerário, exceto para os minérios ferrosos, né, os metais ferrosos, os não ferrosos, onde a gente tem os processos hidrometalúrgicos, porque, na verdade, a gente vai ter esses concentrados dos minérios, o concentrado do minério, por exemplo, no zinco, no cobre, no níquel, e esse concentrado passa por processos hidrometalúrgicos. Aí a água tem uma função ainda mais importante, porque além de ser um meio para transportar, né, o material sólido, é um meio através do qual as reações vão acontecer. Tem reações químicas acontecendo. Então, esse é o processo metalúrgico, até chegar no metal. Então, o empreendimento minerário pode ser que ele englobe todas essas 3 etapas. Sim. Então, a água vai passar por esse empreendimento e vai sofrer alterações em todo o empreendimento, né? Então, é super importante conhecer qual é o processo, qual é a atividade, quais são as operações que estão sendo praticadas, desenvolvidas ali naquela área, né? Pode ser que a gente tenha uma mineração, onde a gente tem basicamente a extração do material e operações de fragmentação e classificação. Então, por exemplo, a produção de agregados, a brita, por exemplo, né? Então, nesses processos, o que a gente vai ter da água é a água de drenagem na mina, né? Ali os processos não são aquosos, as operações não são aquosas. A gente vai ter, por exemplo, pode ter necessidade de ter uma umectação, umidificação das vias de transporte, mas a gente não tem um contato direto da água com o minério. Mas se a gente falar no processamento de ouro, por exemplo, a gente tem desde a mina, a concentração, até a lixiviação do ouro, né, até a obtenção do metal. Então, a gente tem toda a cadeia acontecendo. Então, isso é bastante importante que a gente conheça, primeiramente, os processos, as atividades e a origem dos efluentes, no caso, né, industriais, que é o quê? É essa água que passou pelo processo que se tornou, que tem características diversas da entrada,
que está contaminada com o quê? E aí, o que a gente pode ter, que foi que você fechou? A gente pode ter mudanças de turbidez, de materiais, né, de sólidos dissolvidos, a gente pode ter um aporte de compostos orgânicos que são usados nos processos, como no caso da concentração na flotação, coletores, na separação sólido-líquido, a gente pode ter coagulantes, floculantes, na parte de dispersão, os dispersantes. Então, a gente tem esses reagentes auxiliares que vão controlar o pH, que é uma variável-chave no processo industrial. Então, a gente tem ácidos, bases, né? Todo, além dos próprios elementos, do próprio aporte de novas substâncias, de elementos, na verdade, de íons, que vêm da dissolução dos minerais ali naquele meio, em função das reações químicas. Então, a gente tem, ao final, né, uma fase líquida, uma corrente aquosa, o efluente líquido, que pode ter o quê? Turbidez, cor, sólidos dissolvidos. Sim, parâmetros físicos, concentração de diversos metais, que podem ser tóxicos ou não. Eu tenho falado muito em não usar o termo de metal pesado, porque tem uma utilização ampla pelas pessoas falar metal pesado como significado de contaminação ambiental. E não necessariamente o metal pesado ele vai ser um problema em termos de contaminação. Por exemplo, estrôncio é um metal pesado, mas a toxicidade é baixa. Então fazer essa relação. Fazer essa relação. Ok, chumbo é um metal pesado e ele é tóxico. Então, o ideal é sempre a gente falar de metais tóxicos, porque aí eu já estou realmente falando daqueles elementos, daqueles metais que estão presentes. E no processo mineral, só para complementar, a gente não tem muito a questão dos orgânicos. A matéria orgânica que está ali, né, que é comum, por exemplo, em indústrias de refrigerante, em efluentes de as bebidas alimentícias, que tem cargas orgânicas elevadas, que têm que ser tratadas. No processo mineral, usualmente, a gente não tem esse tipo de problema, porque apesar de compostos orgânicos serem utilizados, eles são utilizados em concentrações baixas, que não vão ultrapassar o limite que da DQO e da DBO, sim, estabelecido na legislação, que vai olhar essa parte orgânica. Legal. E aproveitando, né, que a gente já passou aí pelo tema da drenagem ácida de mina, essa interação rocha, né, rocha-água, a drenagem hoje ela é apontada como um dos principais passivos, né, da indústria da mineração. E os seus efeitos no meio ambiente, né, tanto no meio físico quanto biótico, né, pensando que essa água depois ela pode carrear para os corpos d'água que estão ali no entorno daquele empreendimento. O que seria, para o pessoal entender, o que seria essa drenagem ácida, né? O que eu preciso para que esse processo de drenagem ácida ocorra? Né? E depois a gente vai comentar um pouquinho de como que essa área da hidrogeoquímica a gente pode evitar, né, os impactos ambientais relacionados a esse tema. Ok. Bem, a drenagem ácida de mina, né, que é chamada de DAN, né, é um fenômeno que acontece quando minerais sulfetados são expostos, né, ao ar, na presença da água, na presença usual dos micro-organismos, e o sulfeto, ele passa ali por um processo de oxidação por reações químicas, gerando sulfatos. Nesse processo também, o metal, que está ali associado ao sulfeto, ele sofre uma hidrólise, e aí o que acontece? É gerado H+, são gerados íons H+, no meio. Os íons H+, como a gente sabe, com o sulfato, é o que a gente tem ali um meio ácido, né? Como se fosse o ácido sulfúrico, né? Ácido sulfúrico é H+, e esse é o 4,2-. Então, essa drenagem, a água de drenagem que passa, então, nesse meio, ela começa a ter as suas características alteradas, ela começa a ter o pH reduzido, né? A gente sabe que o pH... O que está na legislação e que deve ser mantido nos cursos hídricos está em torno de entre 6 e 9. Então, a gente tem um abaixamento ali do pH, abaixo de 5,
por volta de 5, 4,5, 5, alguma coisa nessa ordem. E esse abaixamento do pH vai causar inúmeros impactos, como, por exemplo, dissolução de outros minerais. Então, a gente tem ali aporte de outros elementos, né, outros íons que podem também causar impactos ambientais. Então, a gente tem um aporte do metal, do sulfato, que também pode ser um problema, e também um aporte do H+, que vai abaixar o pH, e aí tem essa água que escoa, né, que vai alcançar o curso da água e gerar muitos impactos ambientais. No caso, por exemplo, da drenagem ácida de mina, relacionada, por exemplo, com as minas de carvão, né? É um tema muito explorado aí, né? Isso, um problema ambiental enorme no estado de Santa Catarina, são minas de carvão antigas, abandonadas, onde o minério está ali, né? O material está exposto ao ar, tem a água, a chuva, né? A água passa ali, percola e acontecem essas reações, né? Então, é necessário ter medidas de remediação para evitar que essas águas com essas características alcancem os cursos hídricos e causem esses diversos impactos negativos, né? Tornando a água imprópria para consumo. Sim, e pensando, por exemplo, nessas pilhas, né? Pilhas de rejeito, pilhas de estéreo, que são comuns, né, nos pátios das áreas desses empreendimentos, também teria esse risco para drenagem ácida? Sim, todo material sulfetado, cujas partículas estão expostas ao ar, e a umidade, a água de drenagem, pode acontecer a geração da DAN. O potencial de drenagem ácida, ele vai variar de acordo com os minerais presentes ali naquele material, né? Então, aí até você falando em geoquímica, hidrogeoquímica, né? Sim. Então, a gente trabalha, a hidrogeoquímica vai permitir exatamente calcular qual vai ser esse aporte dos elementos, né, dos íons ali naquela água, através do contato de reações químicas que ocorrem com esses minerais. Então, nos nossos trabalhos, né, na pesquisa que a gente desenvolve na UFMG, a gente utiliza muito um software de modelagem hidrogeoquímica, que é um software que é chamado FreeQC. Ele é um software que foi desenvolvido pela USGS, né, americana, o Instituto Americano, né? E a partir desse software, a gente pode fazer previsões das características da drenagem ácida de determinados materiais, então de determinados minerais. Então, é um software que é baseado em equilíbrio químico, né? Então, a gente consegue fazer prever, fazer a previsão do tipo de drenagem ácida que pode acontecer. É interessante, levando, né, em consideração que é um dos principais passivos hoje associado à atividade minerária. E assim, além do ponto de economia para o empreendimento, já que a gente está falando de reuso de água, porque se eu tenho menor entrada ali de água nova, né, quanto mais eu consigo reaproveitar a água no processo, eu tenho a redução dessa entrada de água nova, então tem toda uma questão ali relacionada à parte econômica também e dos limites, né, de exploração, de explotação de água subterrânea através do instrumento da outorga. Então a empresa ela tem esse limite máximo que ela pode estar retirando do meio, então essa água ela passa a ser retornada ao processo. E pensando nessa aplicação da hidrogeoquímica hoje, o que os empreendimentos ganham, né, ao buscar soluções, inovações nesse sentido? E aí já trazendo para a parte, eu deixo de contribuir para um problema ambiental, que é a questão da drenagem ácida, e ainda seria possível eu realizar a volta dessa água, desse efluente que foi tratado. Eu consigo retornar ao processo ou seria mais no sentido de adequar para o lançamento, já que eu tenho padrões estabelecidos pela legislação que eu preciso atender? Bem, no caso da drenagem ácida,
o que acontece é que, às vezes, os locais onde a ADAN está sendo gerada já são minas que não estão sendo mais... não estão mais em operação, não estão em operação, ou em regiões onde teve a disposição de algum tipo de material. Então, não seria tanto água para reuso, né? Seria mais aquela... Obviamente, a empresa pode coletar aquele efluente, né? Pode tratar e pode dar alguma destinação, né? Mas, no caso da ADAN, é mais em termos do lançamento, atendendo aos parâmetros da legislação, para causar mínimos impactos. Mas, se for localizado, por exemplo, uma pilha num determinado local na empresa, essa água de drenagem ela pode ser coletada, né, nas canaletas, né, e ali, então, ter um tratamento e essa água pode ser utilizada no próprio processo industrial. Então, isso vai depender do empreendimento. Por isso que, quando a gente fala em reuso de água, a primeira ação que a gente tem que ter no empreendimento minerário é fazer um diagnóstico para ver onde a água entra, onde a água sai e como ela tem suas características alteradas. Para poder conhecer. Né? Legal, professor. E aproveitando isso, hoje os profissionais da mineração, eles cada vez mais precisam buscar também esse conhecimento. Né? E pensando nessa solução, o Instituto Minério vai lançar o curso de águas na mineração, que é a reciclagem e o reaproveitamento com foco na hidrogeoquímica, que a professora Sônia vai ser responsável aí, né, pelas aulas desse curso. E o que esse aluno pode esperar, né, dentro desse tema? O que ele vai aprender? Bem, então, o curso ele foi projetado, né, vamos dizer assim, pensado exatamente para que o aluno possa ter esse novo olhar sobre como a água perpassa todo o processo, sobre o que acontece com a água, as possibilidades de tratamento, como que acontece a interação nas diversas etapas, né? E utilizar essa ferramenta que eu falei, que é esse software, né? Conhecer o software para poder fazer estimativas, previsões, calcular essas características da água. Porque, por exemplo, quando a água entra em contato com reagentes, modificadores auxiliares de pH, com os minerais, ela se torna carregada de íons. E muitas vezes esses íons presentes, quando associados, eles podem supersaturar a água e causar a formação de uma fase sólida ali naquele meio, que é a precipitação. E isso pode acontecer quando a água é retornada, né? Você tem o reuso da água, ela pode, no próprio processo, esses sais podem se formar e eles podem depositar na superfície dos equipamentos, eles podem comprometer as operações, por exemplo, as operações que dependem da química da interface, como a flotação, e causar perdas em termos dos ganhos do processo. Então, não é só uma questão de reutilizar a água, de lançar menos, de minimizar o consumo, mas pode ir muito além, né? Que é exatamente, pode até se ter, às vezes, ganhos em eficiência, mas também pode se ter problemas, né? Então, como que eu vou saber o que está acontecendo no processo? Então, eu preciso conhecer essas ferramentas, conhecer as características das águas, como que essas características são determinadas, como é essa interação da água com os minerais, como que eu posso simular, né, através eu falo desse software que é o Frixie, mas existem outros softwares que podem também ser utilizados. Eu gosto muito do Frixie porque ele é um software livre, a gente não paga, então a gente usa bastante, né? Então o aluno pode esperar isso, né? Adentrar esse universo. Ele vai aprender a avaliar, então, se essa água está adequada a retornar para o processo produtivo. Para saber se ela está adequada ao processo produtivo, eu tenho que conhecer no processo produtivo qual é a necessidade, qual é a característica da água que eu preciso. E aí isso muitas vezes tem estudos, né? O quanto que um processo admite
uma certa qualidade de água. E aí sim eu posso ter essa avaliação e falar, não, essa água eu tenho que fazer o reuso. Eu tenho escassez hídrica, eu não tenho como captar mais. Eu quero ter uma expansão da minha empresa, da minha produção. Eu preciso de mais água, não tem água. Então eu tenho que reutilizar. Então instalar unidades de tratamento, processos para permitir que a atividade ali se mantenha, né? E isso tudo lembrando que processo tem que ter viabilidade econômica, né? Então a gente tem que fazer reuso ainda considerando que o processo, que a atividade tem que dar lucro. Que é a atividade econômica, que é uma atividade econômica. Sim. Teria algum, pensando nessa adoção, né, pelo empreendimento, o que você vê como desafio, né? O que seria um desafio para implementar essas tecnologias dentro da área hoje, considerando já todo o layout, né, que esse empreendimento tem, em termos das operações que acontecem para o beneficiamento, a concentração desse minério? Bem, eu acho que um desafio primeiro, a conscientização, que é possível fazer essas avaliações e conseguir ganhos fazendo esse reuso da água, né? Porque tem o custo da captação, o pagamento pelo uso da água, vai ter um gasto em termos do tratamento que é requerido para o reuso, né? E tem um gasto que pode ser adicional para o lançamento. Então, isso é um ponto importante. Às vezes, a água que eu posso utilizar como água de reuso, ela não precisa atender os parâmetros da legislação, porque ela não vai ser lançada no corpo hídrico. Então, eu posso ter tratamentos mais simples. Então, ao invés de ter unidades grandes para tratar toda a água, pagar pela água que eu estou utilizando no processo e pagando para tratar e adequar os parâmetros que estão na legislação, eu posso fazer um tratamento intermediário e reutilizar essa água. E esse conhecimento é muito importante. Agora, como desafio é isso, é fazer esses estudos, fazer essas pesquisas, né? Também, às vezes, desafios em termos de investimento para tratamento, porque muitas vezes vai ser necessário construir uma unidade de tratamento, mas o maior desafio que eu vejo são as intervenções que às vezes podem ser necessárias no processo, ao longo do processo, porque os processos eles já estão ali estabelecidos, às vezes não tem espaço, né? Então, são desafios. Eu acredito que as empresas, elas têm tido cada vez mais um cuidado, né, com a questão da água, né, o que é necessário, né, a gente fala, eu gostaria de falar, o nosso órgão ambiental aqui em Minas é muito responsável com relação a essas questões, eles são muito dedicados a avaliar realmente essas questões dos impactos. Às vezes existe até um certo conflito, vamos dizer assim, entre o que o órgão ambiental coloca e o que as empresas desejam. Então, por isso que é muito importante, conhecimento. Sim. Porque à medida que tanto quem está ali na empresa tem um conhecimento realmente dos parâmetros que são necessários, do que está sendo desenvolvido, é possível uma comunicação mais eficaz também com o órgão ambiental. Com certeza. E vice-versa. Então, esse é um desafio, essa compatibilização, né? Investimento, às vezes, dependendo do porte da indústria, também pode ser um desafio, mas eu acredito que a gente tem caminhado bastante, né, no sentido de ter efluentes da mineração bem tratados, né, ou seja, respeitando ali o que a legislação requer e também com aumentos de reuso. Então, a gente pode falar daqui a pouquinho, né, que isso está aliado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim, boa, nós vamos pegar nesse ponto que hoje os empreendimentos, eles buscam mesmo por soluções que estejam também alinhadas aí à Agenda 2030, as ODS e a própria temática, né, o ESG, tão falado hoje em dia. Antes disso, professora, só um ponto, em relação à legislação, às vezes a legislação é um ponto que dá um nó na cabeça do profissional que está trabalhando ali diretamente, né, com essas questões de atender parâmetros. Hoje a gente tem
o arcabouço legal, né, é gigantesco quando a gente fala de legislações ambientais, até mesmo no estado de Minas. Dentro do curso vai ser abordado algum ponto dessa legislação mais específica? Sim. A gente trabalha no curso a legislação federal, né, que trata do lançamento de efluentes e do enquadramento dos cursos d'água, que é a CONAMA 357, modificada pela 430, né, que está em vigência. A nossa legislação estadual, né, assim, que tem a 01, né, de 2022, né, A 01 foi substituída, né, pela 08. Desculpa, a 01, que foi substituída pelo 08 de 2022, né, que é a deliberação normativa do Copan CRH, né, Isso. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A gente trabalha, e aí a gente vê que a legislação, na verdade, ela tem uma parte toda de definições, de termos, que é importante a gente passar, né? Obviamente não é algo que se decore, né? Obviamente, legislação é para ser consultada, saber que existe, saber buscar, né? Exato. Tem uma parte toda do enquadramento dos cursos d'água, dos parâmetros, né? Porque dependendo de onde o empreendimento está, ele vai ter que atender um ou outro parâmetro, né? Tem essa variação. E a legislação estadual, né, que tem também as mesmas partes, a parte dos parâmetros para o enquadramento e a parte dos padrões para lançamento, que é diferente. Padrão para lançamento é diferente de padrão para enquadramento. E como esse enquadramento é feito, a parte da avaliação da qualidade, a gente discute, vai ter um espaço para ter atividade e conhecer essa legislação e saber utilizar. Mesmo porque a legislação estadual, né, ela vai ser uma em cada estado diferente. E dependendo do estado, ela pode ter parâmetros mais restritivos do que o que está na legislação federal. Tem que estar atento para evitar aí multas, né, e outros prejuízos, digamos assim, e até mesmo prejuízo ambiental, né? Principalmente, né? Professora, e já que a gente entrou no tema das ODS, do ISD, hoje as pessoas estão buscando, né, aprender um pouco mais também sobre a interação das atividades e dos impactos das atividades que são desenvolvidas, como que isso pode ser abordado dentro desse tema, o que a gente consegue minimizar em termos de prejuízos, de impactos, quando a gente adota o reuso da água, né, essa reciclagem da água dentro dos processos. Sim. E como que a empresa, como que o setor da mineração tem aplicado esses princípios? Sim. Bem, obviamente a gente quer ter qualidade de vida. Então a gente quer ter qualidade ambiental. Qualidade ambiental passa pelo controle ambiental na indústria também, né? Passa nas diversas indústrias e na mineração também. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, num conjunto de 17 objetivos que estão subdivididos em 169 metas, né, para realmente buscar, aquele objetivo maior, o que a gente quer, o que a gente gostaria, né, e associados nesses objetivos, a gente vê ali, em cada um deles, a possibilidade da contribuição e da necessidade de ações dentro da mineração para que essas metas sejam alcançadas. Então, a gente tem 2 ODS, né, o 6 e o 14, que tratam vida aquática, um é a vida aquática e o uso sustentável, agora me fugiu. Água para todos. Água para todos. Não, a gente falou e eu me esqueci. Mas são dois ODS especificamente falando sobre água. Acho que o 14 é vida aquática e o 6, depois vocês aí, a plateia aí, né, o pessoal que está ouvindo, verifica. Mas esses objetivos, eles estão lá com metas para que a qualidade, para que não tenhamos uma falta de água para todos, né? Que Sim. Porque a gente depende da água. E a mineração tem uma responsabilidade grande, porque é uma usuária da água, não é a maior usuária de água, né? Isso quando a gente pensa em quantos % de água é usada na agricultura, um volume muito expressivo, muito maior do que a água que é usada na mineração.
Mas na agricultura também a gente tem problemas muito sérios, né, relacionados com o problema das contaminações por causa as pessoas não gostam que falo, né, mas são agrotóxicos, né? Grande parte dos herbicidas, né, que são usados, eles são tóxicos, então pode ter contaminação. Sim. Na mineração também, a gente pode ter contaminação da água. O problema que acontece, né, porque lá na agricultura, como é que vai ser feita a captação da água que percolou o solo? Essa água vai alcançar. Então, a gente precisa de reagentes cada vez menos tóxicos, né? Na mineração, essa água vai ser coletada, vai ser tratada e lançada em cumprimento com a legislação. Então, isso está bem estabelecido. Então, a gente precisa cumprir. O reuso, quando uma empresa está praticando o reuso, ela está contribuindo com o alcance dessas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E também essas práticas estão inseridas aí nos princípios do ESG, que você falou, né? Do ESG, né? Environmental Social Governance. Então, a gente tem realmente um papel significativo, importante, da mineração fazendo reuso, da mineração tratando adequadamente seus efluentes, para contribuir para o alcance dessas metas do desenvolvimento sustentável. E mais, não é só aí, a mineração também vai ter como produtos materiais que são utilizados exatamente para o tratamento de água, para o tratamento de efluentes, né? Então, tem aí uma contribuição que também que está aí, que a mineração dá, ciclo, que né? É gerar materiais que são utilizados para o tratamento de água. Legal, professora. O tema é bastante amplo, né? Então, o aluno que se matricular aí pode esperar bastante discussões nesse sentido, é bastante prático também. A professora apresenta alguns cases de sucesso, de empreendimentos que aplicam, né, essas técnicas. E deixa um convite final para o pessoal para participar desse curso. Bem, né, eu espero que venham muitas pessoas interessadas em adentrar esse universo da água. É um universo, para mim, apaixonante, né? E que essa troca de quem vem, que sempre traz alguma coisa, quem vem da indústria traz uma experiência enorme. Então, é um curso em que eu tenho uma abertura muito grande para a gente poder discutir, trabalhar, né? Então, é bem nessa linha. Eu não falei no início, mas eu sou uma pesquisadora que desenvolve soluções para processos com maior reuso, para resolver problemas decorrentes do reuso, para buscar processos de tratamento para efluentes específicos, né? Então, é uma troca muito, muito positiva e eu espero, né, que se interessem e que com certeza vão sair diferentes de como entrarem. A gente tem certeza disso. Bom, eu agradeço a sua participação, professora, foi muito bom esse nosso bate-papo aqui. E espero que o pessoal aí de casa aproveite bastante esse episódio, tem bastantes informações. O pessoal do Instituto Minério vai deixar no link do vídeo as informações sobre o curso, quando que vai ocorrer, lá tem a ementa certinha, tá, pessoal? De todos os aspectos que serão abordados aqui, a gente deu uma rápida passagem para dar uma ideia para vocês do que seria essa hidrogeoquímica, né? O que seria isso aplicado à atividade minerária. Então, fica aqui meu agradecimento e chegamos ao final do nosso IM Podcast de hoje. Boa tarde e obrigada a todos. Boa tarde, obrigada.